Boa tarde, pessoal. Venho aqui gravar hoje um vídeo novo, né, para essa semana, que é referente ao conteúdo, ao roteiro desta semana que vocês receberam. Semana passada não teve, esta semana vai ter um roteiro novo, né? Vocês já receberam hoje na sala de leitura, no grupo da sala de leitura, para serem feitos até sexta-feira. E para quem está assistindo essa semana CMSP, talvez as aulas sejam diferentes, porém é o próximo conteúdo. Então, hoje eu vou estar explicando o conteúdo do roteiro para vocês entenderem com a minha ajuda. Só que o que eu estou passando aqui é tudo que tem no roteiro. O que vocês vão ter que fazer? Copiar no caderno para me levar depois, na próxima, quando voltarmos às aulas, para estar olhando o caderno de vocês. Ah, Pro, é muita coisa, mas vocês têm muito tempo para fazer, certo? Então, e assim, eu vou estar ajudando, falando com vocês sobre este conteúdo e explicando detalhadamente. Então, aqui nós entramos na área de figuras planas. São medidas da superfície de figuras da geometria plana. As figuras planas são figuras geométricas que são dispostas no plano. Então, são figuras retas, figuras que eu consigo ver. Então, ela está retinha. Quais são os exemplos dela? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, né? Losango, paralelogramo, trapézio, a forma oval. São todas figuras planas. Outra coisa, para calcular a área dessas figuras, a gente usa base vezes altura, né? Do quadrado, do retângulo, paralelogramo. Do triângulo, a gente vai usar base vezes altura dividido por 2. Mas por enquanto, vamos lá. Geometria plana e geometria espacial. A geometria plana, acabei de falar, ela é representada por figuras planas. Na matemática, são figuras dispostas no plano cartesiano, através das coordenadas x e y. As figuras planas têm basicamente um comprimento e uma largura, ou seja, duas dimensões, né? Que é a base e a altura. A geometria espacial é a área da matemática que estuda as figuras geométricas dispostas no espaço. Na geometria espacial, as figuras geométricas utilizam 3 coordenadas, x, y, z. Por quê? É como se fosse vista em 3D esta figura. Eu vou apresentar aqui umas figuras, né, que eu tenho em casa, que é da minha filha, na aulinha dela. São figuras dimensionais, espacial. Então, eu entro com figuras, né, que ela fica de um formato diferente. Olha, né, o cone são figuras espacial. Aqui nós temos, né, as figuras que dá para ser vistas. Tudo bem? Dá para ver um pouquinho, ok? Agora, as figuras. Olha. Essas são figuras espacial. Então, elas têm 3 dimensões. A gente tem o cubo também, que no caso não tem aqui, né? Eu tenho o cubo, que a gente faz o quê? Base vezes altura vezes largura, que são as 3 dimensões de uma figura espacial, ok? Nas figuras planas, o que acontece nas figuras planas? Elas são retas. Imagine a sala da sua casa. Na sala da sua casa, ou na cozinha, quarto, onde vocês mais ficam, eu quero medir essa figura. Eu quero medir, né? Ó, aqui eu tenho um cubo, né? Então, assim, eu quero medir a figura, eu quero colocar piso na minha cozinha. Então, eu tenho que medir toda a cozinha, a parte de baixo, ou as laterais, a gente vê como figura plana, certo? Então, as principais figuras planas são triângulo, quadrado, retângulo, círculo, como eu disse lá em cima.
ok? Então, vamos lá. O triângulo, existe três tipos de triângulos. O triângulo equilátero são triângulos que possuem todos os lados e ângulos com as mesmas medidas. O triângulo isósceles são triângulos que possuem dois lados e dois ângulos internos e com mesmas medidas. Triângulos escalenos são triângulos em que todas as medidas são diferentes. Os triângulos também são classificados em relação aos seus ângulos internos, né? Então, eu tenho dentro do triângulo os ângulos internos. Então, tem o triângulo retângulo, são triângulos que possuem um ângulo reto. Então, lembram, né? Eu tenho um triângulo e o ângulo reto, quando eu tenho o ângulo reto deste triângulo, é o retângulo. Eu tenho o triângulo obtusângulo. São triângulos que possuem dois ângulos internos menores que 90, e esses ângulos são chamados de agudos. E possuem um ângulo interno maior que 90, que é chamado obtuso. Triângulo acutângulo. São triângulos que possuem três ângulos internos menores que 90 graus. Então, eles têm 45, 55 divididos aí, e a soma vai dar 90. Aí eu mostro aqui para vocês o quadrado, que é um polígono formado por 4 lados e 4 ângulos, com a mesma medida. Todos os ângulos internos são retos, ou seja, média 90 graus. Logo em seguida vem o retângulo, que vocês já estão acostumados a ver, né? Que é uma figura plana formada por 4 lados, 2 lados paralelos entre si. Os lados opostos do retângulo são paralelos e os ângulos internos são retos. Então, na figura aí, vocês estão vendo o círculo. É uma figura plana com forma circular, com o raio do centro à borda do círculo. O círculo tem diâmetro igual a 2 vezes o tamanho do raio. Então, olhando aqui, ó, vocês estão vendo o quê? Que o raio, né? Eu tenho o raio aqui. O diâmetro é a soma desses dois raios. Se eu passar um traço direto aqui, nesse raio, vai me formar o diâmetro, certo? A soma de dois raios, ou 2 vezes o raio, vira o diâmetro. O trapézio é uma figura plana com 2 bases paralelas. Uma base é chamada de base maior, por ser base de menor medida. A outra é chamada de base maior, por apresentar maior medida entre as bases. O trapézio também é classificado em trapézio retângulo, é quando o trapézio possui 2 ângulos retos. Isósceles, quando os lados são bases quando os lados que não são bases possuem as mesmas medidas, né? Então, quando não está as bases são iguais, você vai analisar pelos 2 lados. Trapézio escaleno, quando todos os lados possuem medidas diferentes. Então, ele tem todas as medidas. Embaixo mostro os exemplos para vocês. Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. E o losango. Losango é um equilátero com todos os lados com a mesma medida, por isso é chamado de equilátero. Os lados e ângulos opostos do losango são congruentes. As diagonais se interceptam nos seus respectivos pontos médios perpendiculares, formando um ângulo reto. Aí aparece para vocês, ó, os lados, né? Cada lado do losango, né? A diagonal, a diagonal maior e a diagonal menor, e no meio o ângulo de 90, certo? As áreas das figuras planas. Então, como calcular essas áreas? Cada um tem uma formulinha, né? Que vocês já até viram, já estão acostumados para estar fazendo. Mas vale a pena, né? E prestar atenção no que a Pro está falando para vocês conseguirem fazer. As áreas de figuras planas geralmente são calculadas através do produto do comprimento pela largura da figura. Algumas figuras são necessárias realizar outras operações, como dividir e somar. Área do triângulo. A área do triângulo é o produto da base pela altura, dividido por 2. Então, eu tenho, olhem aí o exemplo, o triângulo, né? E ele está dividido ao meio.
Então, nessa metade é onde eu encontro a altura. Onde tem o B aqui embaixo é para calcular a base. Então, é base vezes a altura dividido pelos dois triângulos. Então, a área é igual base vezes a altura dividido por 2. E embaixo eu só mostro as nomenclaturas para você. O que é A maiúsculo, o que é B e o que é H. Aí descendo eu tenho a área do quadrado. A área do quadrado é mais fácil ainda, né? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. E a área eu faço área que é igual a L ao quadrado. Então, lado vezes lado. Falou de achar a área do quadrado, é lado vezes lado. E como que eu acho a área do quadrado? E vou fazer o quê? Lado vezes lado. Sempre mostrando para vocês a nomenclatura, certo? Tá sempre aqui do lado. A área do retângulo, base vezes altura. Simples. Aqui é a base, aqui é a altura. Quando eu falo em comprimento, né, posso referir, eu tenho que sempre prestar atenção no que está falando no problema. O comprimento e a largura, a altura e comprimento, né? Então, eu tenho que sempre prestar atenção, muita atenção no exercício. Interpretação, ok? Aqui, de novo, eu coloco as nomenclaturas, né? O que é A, o que é B, o que é H. A área do trapézio é calculada realizando o produto entre a soma das bases e a altura, dividindo o resultado por 2. Podemos calculá-la utilizando a seguinte fórmula. Então, eu tenho o trapézio. No trapézio, eu vou passar um traço aqui, né? Tá vendo? Um pontilhadinho. Então, ficou um triângulo. E aí, fiquei com duas figuras. Então, eu vou pegar a base maior mais a base menor vezes a altura, onde eu descobri ela aqui, ó. Tracei esse pontilhado. E tudo isso dividido por 2. Olhem direito, todas as fórmulas estão em cada figura, certo? Então, por isso que eu pedi para vocês estarem copiando, assim vão prestando mais atenção. Aqui onde estão as nomenclaturas, quem é A, quem é B, B minúsculo e a altura. A área do losango. A área do losango é o produto entre a medida das diagonais dividindo o resultado por 2. É dada pela seguinte fórmula. Então, eu tenho a área, a diagonal maior vezes a diagonal menor, ou a diagonal vezes a diagonal dividido por 2, que são os lados. Tenho 2 dividido em 2 lados, ok? E a área do círculo, que lembra que lá em cima eu falei para vocês prestarem atenção no diâmetro, que o exercício tem exercício que vai estar falando em diâmetro, mas eles querem que vocês achem o raio. Então, a fórmula para achar a área do círculo é a área igual π vezes raio ao quadrado. O π é aproximadamente 3,14, o que vocês sempre vão usar vai ser 3,14. Certo? Então, aqui, o diâmetro é 2 vezes o raio. Calculei o raio ao quadrado. Então, a fórmula da área do círculo é A igual π vezes raio ao quadrado. Sempre prestando muita atenção no que vocês estão fazendo. Agora, vocês irão resolver os exercícios abaixo. Exercício 1, seja um triângulo isósceles com 2 lados medindo 5 centímetros e a base medindo 6 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Então, tem que pensar o quê? Como calcular a área do triângulo? Explicou. Base vezes altura dividido por 2. Considere um quadrado com aresta de 5 centímetros. Qual é a área deste quadrado? Então, o que é aresta? Né? Lembrando, cada lado do quadrado a gente chama de aresta. Os pontos que encontram essas arestas são as
vértices, certo? Então, assim, imagine aqui, ó, uma figura plana, então o quadrado. Isso aqui a gente chama de aresta. A pontinha aqui, o vértice, aresta, então eu tenho 4 arestas. Eu quero calcular esta área aqui, certo? Se eu estou falando que uma aresta no quadrado vale 5 centímetros, quanto vai valer as outras? Presta atenção, ok? Um campo de futebol possui 75 metros de largura e 105 metros de comprimento. Então, imagina qual a área deste campo de futebol. Então, imagino que isso aqui, né, assim, seja um campo de futebol. Então, eu tenho o comprimento e a largura, né? O comprimento do campo é o comprimento total dele e a largura. Então, a base vezes a altura. Considere um trapézio, onde a base menor mede 5, a base maior 3. Calcule a área desse trapézio. Então, o que vocês vão fazer? Somar a base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. E do losango, seja um losango com diagonal maior de 10, menor de 5. Mesma coisa. O que vocês vão fazer aqui? Voltando lá. Ah, não lembro. Volta no conteúdo. Vem lá no exercício do losango que está aqui, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor e divido por 2. Simples, né? E é o último exercício. Aí eu coloquei uma mensagem para vocês, né? Espero que tenha ajudado. Então, lembrando, a área sempre é calculada o que está dentro da figura. Imagine o quarto de vocês. Eu quero calcular qual é meu quarto. Aí eu tenho um quarto que ele mede 3 de um lado e 5 do outro. Então, ele é um retângulo. Base vezes altura. 3 vezes 5. A área quadrada desse quarto é 15 metros quadrados. E toda a resposta dada de área é em metros quadrados. Espero que vocês fiquem em casa, que logo voltaremos para a escola, né? Que tudo aconteça do melhor. Ávidos alunos, só estudando se chega onde poucos chegam. É preciso estudar, lutar, correr atrás. Façam de todos os dias espetaculares. Ficam com Deus e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ok? Beijos e até a próxima.